Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. Essa é a nossa primeira pré-aula desse trimestre que está se iniciando hoje. E o tema desse trimestre é o adolescente e o crescimento cristão. Mas antes de a gente começar a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de agradecer ao Bispo Primaz Dr. Manuel Ferreira, ao Bispo Abner Ferreira, ao Bispo Samuel Ferreira e à Bispa Marvi Ferreira, que com todo carinho, amor e dedicação têm investido nos adolescentes da Nação Madureira, tá? E a lição de hoje, a lição de número 1, que ela tem por tema Fé, o ministério de crer sem ver. Na mensagem valiosa, vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: porque andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. O tema dessa lição de número 1, é um tema estritamente importante e necessário para que nós possamos conhecer a fé cristã, que fala sobre fé. Ali na sua Bíblia, em Hebreus 11, tem uma passagem que ela fala sobre a fé. E ela diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nesse mesmo capítulo, vai falar sobre os heróis da fé. Quem são os heróis da fé? São homens e mulheres, assim como nós, que viveram por fé, que viveram mediante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dá o exemplo para o seu aluno, professor, de uma sementezinha, que a gente coloca ela na terra, a gente planta ela, a gente não vê o processo dela ali, a gente só vê depois de um tempo quando ela germina, quando ela brota, quando ela cresce. Porém, tem um cuidado ali. E a fé, ela é isso, a gente não vê a fé, não é? A gente não vê, a gente tem fé naquilo que vai acontecer. Quando o Filho do Homem veio aqui, ele andou por aqui, ele curou, ele operou milagres e ele prometeu que um dia irá voltar. Nós não vivemos esse tempo, nós não vimos Jesus, não ouvimos a voz dele, mas temos fé que um dia ele irá voltar. Então trabalhe com seu aluno a fé na volta de Jesus, a fé de viver o hoje, de crer que o amanhã já está preparado e de pregar e de evangelizar até que Jesus venha, tá ok? Dica da psicologia. Minha dica de hoje é uma dica que eu já falei anteriormente, mas eu acho muito importante repetir. Ainda mais nessa época, que é o início de trimestre, o início de ano, possa ter professores que não deram aula para essa faixa etária, ou que já deram e estão retornando novamente. Então a faixa etária que vocês estão dando aula, de 12 a 14 anos, é uma faixa etária muito incrível, porque eles não são criança, também não são adolescentes. Então eles têm esse pensamento ainda um pouco infantilizado, alguns não mais. Então é uma faixa etária que ela exige muito cuidado, muito carinho, muita atenção, porque eles acabaram de sair há pouco tempo daquela fase da tia, né? Então indo para a professora, para uma revista diferente, uma revista que ela tem mais leitura e menos figura. Então tem que ter muita paciência, muita tranquilidade com quem está chegando e com quem já está também, para que eles consigam se sentir atraídos, né? Se sentir importantes, eles consigam vir para a EBD porque querem vir, porque querem participar. Então converse com os alunos, conheça eles. Se você for novo professor, se apresente, fale seu nome, o que você faz na igreja, de onde você está vindo. E se você já for antigo na classe já e tiver algum aluno novo, se apresente novamente. Qual é o seu nome? O nome é tia, né, professora, tal. A nossa aula funciona assim, a nossa dinâmica é assim, para que eles possam se sentir acolhidos, tá ok? E antes de finalizar a pré-aula de hoje, a gente não pode esquecer de falar e de relembrar para você, professor, que a Editora Betel tem um recurso pedagógico pensado e feito com muito carinho, com muito amor, com muita oração, para agregar ainda mais a sua aula, que é o Piltin Adolescer Mais. Você encontra o seu Piltin de forma gratuita no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br. Ele é um recurso para implementar ainda mais a sua aula e ele é gratuito. Você pode levar ele para a sua turma como forma de agregar, de conversar sobre o assunto. Todos os temas dele têm a ver com a lição que foi dada, ok?
E o tema do Piltim dessa lição, da lição número 1, ele é o seguinte: a fé que nos move. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Multiplicamos esta fé quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. A multiplicação da fé deve ser praticada todos os dias, pois quando em alta, a fé nos faz enxergar além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Então, falando sobre fé, sobre enxergar além do real, enxergar o sobrenatural de Deus. Então, sempre, professor, procure separar um minutinho no final da aula para trabalhar o PIO com seus alunos. Bem, a nossa pré-aula vai ficando por aqui. Espero que seja uma boa semana, uma boa aula e até a próxima semana, se Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!